Graças a Deus, amém? Dê uma salva de palmas para Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero contar um testemunho que aconteceu aqui na sexta-feira. Os irmãos viram que eu ungi uma criança que veio junto com uma irmã. Quem lembra? Uma criança que estava lá no fundo, estava até meio agitado, né? Aquele menino estava aqui, irmãos, queimando de febre. E a irmã disse que não sabia mais o que fazer, porque já tinha dado medicamento, o menino não comia já há 2 dias. Falei para ela: traz ele na igreja, irmã, que nós vamos ungir ele, nós vamos orar por ele em nome de Jesus. E graças a Deus ela disse que no sábado ele já estava bom, voltou a se alimentar normalmente, a febre foi embora e a mãe dele até veio buscar ele para levar de volta. Amém? Que ela só trouxe para trazer na igreja e Deus honrou a fé dela em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Em nome de Jesus, vamos ler do verso 22 até o verso 30, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, perdão, irmãos, é capítulo 3, tá? Capítulo 3, do verso 22 até o verso 30, em nome de Jesus. Vamos até o verso 35, amém? É o mesmo assunto, então vai dar uma complexidade maior, tá bom? Marcos, capítulo 3, do verso 22 até o verso 35. Quem achou, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 3, do verso 22 até o 35, em nome de Jesus. Todos acharam? Eu vou ler o verso 22, a igreja leu 23, e assim sucessivamente, amém? Diz assim: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os assim, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar o bem do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia: tem espírito imundo. Chegaram, porém, seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Amém? Amém. Agora vamos ler todos juntos o verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Mais uma vez. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Amém? Pode se aceitar, dê uma salva de palmas para Deus.
Irmãos, veja só, os escribas, eles haviam descido de Jerusalém. E em Jerusalém, o que havia em Jerusalém? O templo de Salomão, o verdadeiro, aquele mesmo que Salomão tinha mandado construir. Depois foi derrubado. O templo que tinha nessa época era o templo de Zorobabel, no mesmo local, seguindo os mesmos padrões do templo de Salomão. E os escribas desceram de Jerusalém, tinham acabado de sair de um lugar que eles consideravam uma terra santa, tinha acabado de sair de um lugar que eles consideravam um lugar sagrado, e eles voltaram dizendo assim: ele tem Beelzebu e expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Veja, talvez eles tinham acabado de sair de um culto, e ao invés de voltar meditando, meu Deus, que palavra, poxa, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso melhorar isso e aquilo, não. Eles voltaram falando mal porque Jesus havia expulsado muitos demônios. E eles diziam que ele tinha Beelzebu. Beelzebu é o mesmo Baal-Zebub que tem lá em Reis. Baal-Zebub depois virou Beelzebu, que é o mesmo ser, que significa o Senhor das moscas. Por que o Senhor das moscas? Mosca gosta de ficar em lugar bem limpo, sim ou não? Ela gosta de... Então ele representa totalmente o diabo, porque onde tem sujeira o diabo está junto. Por isso é importante você manter a sua vida limpa em todos os aspectos, começando do seu interior. Tem que tirar todo tipo de sujeira, a mágoa, a mentira, o ódio, tem que tirar tudo, adultério, porque Jesus disse que adultério não é só você praticar, você olhou a pessoa na rua, você cobiçou, já adulterou no seu coração. Então temos que limpar de dentro para e fora. Também temos a questão da higiene pessoal, amém? Porque você não vê na Bíblia, diz que Jesus andava muito, Jesus tomava sol, mas você nunca vê alguém falar que Jesus estava cheirando mal. Vê isso, sim ou não? Porque Jesus era limpo, amém? Então onde tem sujeira, irmão, o inimigo ele encosta ali do lado. A mesma coisa também vem para a nossa casa, para a nossa família. Você mesmo sabe, se você entra num lugar e aquele lugar está sujo, bagunçado, você se sente bem naquele lugar? Você sente um peso, uma coisa estranha. É justamente por isso. Então, em nome de Jesus, como servos e servas de Deus, que as suas coisas sejam sempre limpas em todos os aspectos, amém? Espirituais e materiais também. A questão aqui é que eles falam que Jesus tinha o chefão dos demônios. Então na cabeça deles, Jesus não estava expulsando, arrancando o demônio, porque expulsar significa tirar a força, não é pedir para sair. Jesus não chegava no demônio e falava: ô diabo, por favor, sai dessa pessoa, tenha dó dessa pessoa, não. Jesus tirava a força, o demônio da vida daquela pessoa. Isso nos mostra que o diabo, irmão, ele só entende uma coisa que tira ele: o poder de Deus, amém? Ele não entende pedidos de misericórdia, ele não entende educação, ele só entende o poder de Deus e a comunhão com Deus. Lembra daquele caso, os filhos de Seva? Os dois eram judeus, foram expulsar o demônio e disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Por que eles estavam fazendo isso? Eles já eram exorcistas. A Bíblia diz que eles eram exorcistas, está com essas palavras na Bíblia. Ou seja, eles já tinham o costume de expulsar demônios. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles não aceitaram Jesus. Aquele poder que eles tinham provisório, eles perderam totalmente, porque eles negavam aceitar a Jesus. Então o que eles pensaram? Poxa, está todo mundo expulsando o demônio em nome de Jesus e os demônios estão indo embora. Então vamos usar o nome de Jesus. Eles usavam o nome de Jesus como se fosse uma simpatia, como se fosse uma fórmula mágica. Só que o nome de Jesus, irmão, ele é além de tudo isso. O nome de Jesus, ele tem que estar dentro de mim e dentro de você, amém? O que o demônio falou para os dois? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Aqui eu quero já dar um alerta para vocês. Tem pregadores que falam que o diabo não pode falar o nome de Jesus. Pode sim. A Bíblia cita 3 casos que os demônios falaram o nome de Jesus. O endemoniado gadareno, quando viu Jesus,
ele saiu correndo do sepulcro, se dobrou de joelho, adorou Jesus e disse: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Amém? Então vemos, tem algumas partes que falam que eles citam-se o nome de Jesus. Esse de Atos eles falam: sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês querem nos expulsar? De jeito nenhum. Foi para cima deles e bateu nos dois, e ainda mandou os dois embora com a roupa rasgada ainda. Na verdade foi nem com a roupa rasgada, foi sem roupa mesmo. Amém? Porque o nome de Jesus, ele não é uma senha mágica, uma coisa, uma simpatia. O nome de Jesus, ele tem que estar dentro de você. Você tem que ter uma relacionamento com o nome de Jesus, o relacionamento com Deus. Amém? Então o que eles tinham na cabeça, esses escribas? Os escribas conheciam a Bíblia. Eles eram os copistas, eles copiavam a Bíblia à mão, na mão. Não tinha impressora naquele tempo, não tinha máquina de xerox, era na mão. Só que Jesus, ele não era escriba. Jesus, ele não era da tribo de Levi. Então os escribas não aceitavam o fato de Jesus, que era um homem pobre, que Jesus não veio rico. Amém? Expulsar demônios, curar pessoas, sem ser um sacerdote do templo, sem ser um profeta que estivesse lado a lado com eles para fazer a mesma coisa que eles não aceitavam. E Jesus ficou muito chateado e desistiu por isso? Sim ou não? Da mesma maneira eu e você. Muitas pessoas vão nos confundir. Eu tiro por mim, eu tiro pelo David. A gente fez uma campanha, era para mim fazer a campanha, mas não deu para mim fazer. Eu passei para o David e para o meu primo Luan fazerem. Irmão, naquela igreja, tanta gente endemoniada que às vezes, antes de começar a oração de libertação, já tinha gente manifestando com demônio. Aí terminou o culto, o próprio pastor da igreja chegou para o David e falou assim que... Como é que estava falando, David? Parecia coisa da Igreja Universal, que a Universal parecia terreiro. Sim, dizendo que ele se parecia o culto da Igreja Universal e que a Igreja Universal parecia coisa de terreiro. Por quê? Porque são pessoas que conhecem a Bíblia, mas não se relacionam com o Deus da Bíblia. Amém? Irmão, só conhecer não significa nada. Se um médico, ele pode entender de medicina, mas se ele fala, cruzar os braços e falar, não vou ser médico, eu não quero ser médico, adiantou o conhecimento dele, sim ou não? Adiantou. Por exemplo, se você vai no médico, o médico te dá uma receita e fala, faça isso assim que você vai ficar curado, e você não fizer, você sai com a receita na mão, você já vem curado do hospital? Não, você tem que praticar. O diabo, ele conhece a Bíblia também, e ele conhece melhor do que todos os teólogos, porque antes de Deus criar o mundo, diz a Bíblia que já existiam os anjos e o reino espiritual há milhares de anos. Amém? Então o diabo, ele já sabia, por isso que ele conseguiu trazer a mentira para o mundo, por isso que ele é chamado de o diabo, que diabo significa enganador, porque o conhecimento que ele tem é muito maior do que o nosso, como seres humanos. Agora, ele pratica o que ele conhece da Bíblia? Não. Então só conhecer não adianta nada. Jesus mesmo disse que aquele que ouve e não pratica é como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia, sem alicerce nenhum, vem a chuva e leva a casa embora. Mas aquele que ouve e pratica, agora você vê que coisa interessante. Por que Jesus fala aquele que ouve e pratica? Por que ele não diz aquele que lê e pratica? Quem sabe me dizer? Por que ele fala aquele que ouve e pratica, mas não fala aquele que lê e pratica? Quem sabe me dizer? Porque no tempo de Jesus não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então as pessoas, elas iam para a sinagoga, elas ouviam, o que as pessoas tinham memorizado eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos era a regra, eles tinham que saber os 10 mandamentos. Mas, além disso, tinha vários outros mandamentos, em torno de 613 mandamentos os judeus têm até hoje, mas que não dava para a pessoa saber, porque não tinha Bíblia, só os escribas e a tribo de Levi que conhecia tudo. Então eles tinham que ouvir e prestar total atenção para que aquela mensagem que eles ouvissem entrasse dentro deles, eles guardassem aquela palavra e colocassem ela em prática. Amém? E outra coisa, quando Jesus, para quem não sabe, os 4 evangelhos foram escritos
durante a caminhada de Jesus, mas eles só terminaram de ser juntados há foi 30 anos ali, mais ou menos 30 anos a 60 anos depois que Jesus foi levado ao céu. Então as pessoas vinham até Jesus com sede de ouvir a palavra. Por isso que diz a Bíblia lá em Eclesiastes, para quando nós viermos para a casa de Deus, nós virmos mais prontos do que para. Então veja que Jesus, irmão, aliás, o apóstolo Tiago, ele confirma o que Jesus disse, dizendo: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém? Então o escriba, ele ouvia, ele escrevia e ele lia a Bíblia, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Então ele não entendia as coisas de Deus, porque para você entender as coisas de Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus de verdade. Lembra do apóstolo Pedro? Uma vez Jesus disse: é necessário que eu venha sofrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chamou ele canto e falou: não, mestre, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não precisa acontecer. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim o quê? Que entende das coisas dos homens, mas não das coisas de Deus. Então, quando você não se relaciona com Deus, você entende muito bem as coisas dos homens, mas não entende as coisas de Deus. Amém? Então, por eles não expulsarem demônios, porque se você ler aqui, eu acho que em Marcos mesmo, no capítulo 1, no capítulo 1 do verso 21 em diante, diz de um homem que estava na sinagoga, ele estava na igreja, e Jesus estava pregando nesse dia, e do nada esse homem manifestou no meio da igreja, ele deu um grito, pá, diz a Bíblia, pode, depois você lê Marcos capítulo 1, verso 21 em diante, e Jesus expulsou o demônio daquele rapaz. Só Deus sabe quanto tempo o demônio estava na vida dele. Lembra da mulher encurvada? 18 anos ali. No dia que Jesus pregou, chamou ela, colocou a mão, curou ela. E quem se levantou contra aquilo? O príncipe da sinagoga, que entre aspas era o pastor da época. Então você está vendo, os dois eram muito religiosos, o príncipe da sinagoga e os escribas aqui, mas todos eles não tinham ainda um relacionamento com quem? Com Deus. Eles eram semelhantes. Lembra da viúva que depositou as suas moedas? Diz a Bíblia que Jesus estava vendo todo mundo vindo e depositando as suas ofertas, e Jesus estava olhando, e diz que os ricos colocavam grandes quantias. Quando chegava esse momento na sinagoga de fazer as coletas, de recolher as ofertas na igreja, tinha um gasofilácio na frente muito grande, tinha ali os seguranças, porque no templo de Salomão tinha os seguranças, tinha o guarda do templo realmente, e eles ficavam ali olhando, e os ricos depositavam, e outros depositavam mais ainda. Mas veio aquela mulher pobre, talvez com uma roupa humilde, depositou ali as suas 2 moedinhas, e Jesus fez questão de parar tudo e fazer uma observação. Ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha, os outros deram o que sobrava. Jesus, ele não olhou para valores monetários, ele não olhou para números, ele olhou para o valor espiritual, para o valor sentimental daquilo, porque os ricos estavam indo ali na igreja, porque era na igreja isso, eles estavam indo, um dava 10, o outro queria dar 20, o outro queria dar 30, para mostrar para o outro que ele era próspero, para chamar a atenção dos outros, para os outros verem: nossa, o irmão Rodrigo colocou ali, ó, 1 milhão, aquele ali é abençoado, aquele ali é de Deus de verdade. Porque tem pessoas que pensam assim, julgam as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Já aquela mulher viúva, ela não quis saber se os outros iam olhar que ela só ia colocar 2 moedas no meio de um monte de gente que estava colocando um monte de dinheiro, porque ela estava querendo fazer para quem? Para Deus, dentro daquilo que ela podia fazer. Amém? Então os escribas, eles começaram a se misturar com a política dentro da igreja, tanto que você pode ver que quem crucificou Jesus foi a junção da política junto com os escribas, junto com os fariseus, que levaram Jesus ao julgamento para que pudesse então condenar um homem inocente, que no caso era Jesus. Amém? A questão é que, irmãos, veja que coisa interessante, eles achavam que Jesus tinha um chefe dos demônios e que ele manipulava os outros demônios através desse chefe dos demônios.
Então Jesus chama eles para perto dele. Jesus não entrou na briga, Jesus não começou a xingar eles, Jesus não falou: some da minha vida, eu não quero mais olhar na cara de vocês. Não, Jesus chamou eles para perto. Venham para perto de mim. Jesus quis fazer eles entenderem. Amém? Você quer entender as coisas de Deus? Chega perto de Jesus. Não tem como você entender as coisas de Deus separado de Jesus. Não tem como você conhecer os mistérios de Deus se você não chegar perto de Jesus. Então ele chama eles para perto de Jesus. Jesus chama eles para perto de si e diz: como pode Satanás expulsar outro Satanás? Porque a palavra Satanás significa adversário. Amém? Como pode? Aí ele começa a dizer: um reino que se divide contra si mesmo, ele não vai subsistir, ele não vai permanecer, ele não vai resistir. Resiste um tempo, dois, mas depois não resiste mais. O que é um reino, irmão, dividido contra si mesmo? Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos, todo mundo vê ele como um país. Sim ou não? Todo mundo vê os Estados Unidos como um país. Mas você sabia que cada estado tem a sua própria lei? Por isso que o nome deles é Estados Unidos. Cada estado tem a sua própria lei. O Trump estava querendo deportar um monte de gente. Tinha alguns estados que falaram: não, aqui ninguém vai deportar ninguém. Por quê? Quando a Inglaterra entrou lá e escravizou eles, porque foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. Tinha os índios lá, eles entraram lá, começaram a escravizar. Chegou um momento que o povo falou: gente, é o seguinte, a gente não pode continuar vivendo desse jeito não. Vamos nos dividir aqui e vamos se levantar contra isso. Amém? Era o reino da Inglaterra, no que hoje é os Estados Unidos. Quando eles se dividiram em estados e se levantaram contra, se tornaram independentes. Amém? Senão até hoje, onde é os Estados Unidos, seria mais uma parte da Inglaterra. Amém? Ou seja, a Inglaterra ficou lá até o dia que houve divisão nela. Amém? Os anjos que se levantaram contra Deus, foi a terça parte dos anjos, um terço dos anjos. Quando eles se levantaram contra Deus, deixaram de ser anjos de Deus. Amém? Então veja, quando existe essa divisão, vou dar um exemplo: Moisés, Miriam e Arão. Miriam era irmã de sangue de Moisés, Arão também. Arão já tinha visto muitos milagres, Miriam também. Mas chegou uma hora que eles não queriam mais ouvir Moisés, porque Moisés já estava um pouco de idade. Moisés, ele tinha uma certa dificuldade no falar. Então eles se levantaram contra Moisés e queriam colocar as regras deles, que eram diferentes das regras de Moisés. Eles eram para eles confirmar a regra de Moisés, mas não, eles quiseram colocar as regras deles. Que se chama isso? Divisão. O que aconteceu com os dois? Os dois pegaram lepra na hora. Nasceu na testa ainda, que era para todo mundo ver. E quem precisou orar para eles serem curados? Moisés. Amém? Porque a unção de Deus estava sobre Moisés. Porque Arão e Miriam, eles se relacionavam muito com o povo, mas não se relacionavam tanto com Deus como Moisés. Moisés já não se relacionava tanto com o povo, mas se relacionava muito com Deus. Amém? Então veja que coisa interessante. Jesus também, quando ele ia para o monte orar, quem ia com ele? Pedro, Tiago e os outros 9 ficavam na beira do monte às vezes. Isso nós vemos lá em Marcos 9, quando houve a cura daquele menino que era lunático, que tinha um ataque epilético. Eles foram orar. Quando Jesus volta, os escribas de novo estavam brigando com os 9 apóstolos de Jesus, que estavam na beira do monte. Ou seja, aqueles 9, eles se relacionavam muito com o povo, mas quem se relacionava mais com Deus? Jesus, Pedro, Tiago e João. Amém? Isso faz toda a diferença, porque se você ir lá em Mateus 17, você vai ver a transfiguração. Jesus não se transfigurou para os 12, mas se transfigurou para Pedro, Tiago e... porque eles estavam se relacionando com Deus. Amém? João Batista foi para o deserto, ele se relacionou com Deus, para que ele pudesse começar a pregar o batismo de arrependimento. Então o que eu quero dizer para vocês, de novo estou falando de relacionamento, eu não escolho palavra para pregar. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou quando a gente estava abrindo o culto aqui. Amém?
Então, o que Deus está falando para nós nessa manhã? Precisamos nos relacionar com Ele. Amém? Porque às vezes nós relacionamos com o vizinho, relacionamos com o parente, relacionamos com o amigo e esquecemos de nos relacionar com Deus. Relacionamos com um monte de coisas no mundo e não nos relacionamos com Deus. E isso nos esfria espiritualmente. Isso nos esfria com Deus. Amém? Então veja, quando Jesus ele começa a dizer um reino dividido contra si não pode permanecer. Vou dar um exemplo claro aqui. Os refugiados islâmicos, eles estão fugindo de onde? Do próprio país deles. Porque o próprio povo dele está matando o próprio povo. Eles mesmos estão se matando entre eles. E os que são pacíficos não têm força de guerra para lutar contra. O que eles fizeram? Vamos fugir. Então eles mesmos estão se autodestruindo. Irmão, isso serve para a nossa casa. Hoje é culto da família. Quantas vezes nós nos dividimos contra a nossa própria casa? Nos dividimos contra a nossa própria família, porque às vezes o marido quer fazer uma coisa e ele esperava que a mulher fosse apoiar ele, e a mulher não apoia, ao contrário, ela tenta puxar ele para trás. Às vezes a mulher quer fazer alguma coisa, em vez do marido apoiar a mulher, o homem puxa ela para trás. Eu vou falar para vocês, um homem e uma mulher na vida de alguém, ele pode levantar a pessoa, ele pode derrubar a pessoa também. Amém? Olha que coisa, irmão. Eu conheço os dois casos, pastores amigos meus, que casaram certo e que casaram errado. Por que eu falo casaram errado? Porque não souberam olhar suficientemente. Bem, só depois que casar muda. Não muda, irmão, é raro mudar. Por isso existe o namoro. A palavra namoro significa conhecer. Aí às vezes Deus mostra para a pessoa, e a pessoa não aceita aquilo, aí casa, e depois não dá certo. Vi pastores que perderam seus ministérios, perderam seu chamado. Quer dizer, não perderam o chamado, que chamado não se perde, mas abre-se mão dele. Abriram mão do chamado porque a mulher não deixou o negócio andar. Já vi mulheres que eram usadas por Deus, e depois o homem entrou na vida, bagunçou tudo, não conseguiu mais fazer o que Deus tinha na sua vida. Como eu já vi também homens que falaram: eu não aguento mais, vou desistir. Pessoas que estavam com depressão, que foi eu e o David orar por um pastor, irmão, que estava com depressão. Sabe por que ele estava com depressão? Porque teve problema na igreja, e no dia que teve problema na igreja, ele não teve ninguém para contar, irmão, ninguém para contar, ele não tinha ninguém para contar. Nós fomos lá orar por ele, graças a Deus, Deus levantou ele, na hora Deus levantou ele da cama. Ele disse que depois daquele dia ele não teve mais depressão, amém? Mas ele tinha uma esposa, e toda vez que ele tentava desistir, ela falava: não, você não vai desistir, eu estou aqui com você. O povo pode deixar você, mas eu estou aqui do teu lado, você vai vencer isso, amém? Ou seja, ela não se dividiu contra, ela podia falar: poxa, se conserta com Deus. Eu já vi mulher falar isso para o marido: vai se converter, te conserta, não sei o quê. Agora vai para a igreja, agora pega a Bíblia e vai dar uma de santo na igreja. Está errado, você tinha que incentivar. Que bom, vai mesmo, que Deus abençoe, ora por mim, eu vou junto com você, amém? Quantas vezes, irmão, nos dividimos? Eu tiro por mim, eu sou uma pessoa um pouco meia louca, considerado por muitos como doido, porque quando eu quero uma coisa, eu vou em direção daquela coisa e ninguém me para. E quantas vezes eu ouvi até de gente da minha família: não faz isso que não vai dar certo, não faz isso que não vai. Ou seja, se eu tivesse dado ouvidos, irmão, talvez nem a igreja existiria ainda aqui, amém? Então o que eu quero dizer para você: aprenda a ter união dentro da tua casa, porque errar todo mundo erra. Vai ter um dia que o teu marido não vai estar bem mesmo, ele vai estar pilhado de raiva, e tudo que ele vai querer é ou ficar quieto na caixinha do nada dele, ou que você traga uma palavra que traga calma para ele. Mas às vezes a pessoa passa uma tribulação fora, quando chega em casa a cobrança. Às vezes a mulher passa o dia inteiro passando uma situação, quando o marido chega em casa a cobrança. E o Senhor está dizendo: não divida a sua própria família, porque família dividida também não permanece, amém? Irmão, nós temos que ter união na nossa vida.
Nós temos que saber ter união na nossa casa, na nossa família. A maioria das coisas se resolve com conversa, não com discussão. Porque tem gente que confunde conversa com briga, com gritaria. Amém? Então, continuando, Jesus até diz no verso 25: se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não pode subsistir. Você vê que aqui Jesus não cita nem demônio. Ele não fala, se uma casa se dividir contra si mesma, o demônio vai entrar nela. Não, ele fala, ela mesma não se subsiste. O que a Bíblia diz? A mulher sábia edifica a sua, e a tola destrói como? Com as próprias mãos. Pensou, irmão? Com as próprias mãos. Então não é o diabo que vai, vou derrubar essa casa aqui dentro. Pá, não. É a própria atitude da pessoa que derruba. A atitude da pessoa que às vezes faz o casamento esfriar. E quando a pessoa acorda para aquilo, às vezes já é tarde. Amém? Então Jesus diz que ninguém pode roubar os bens do valente entrando na casa dele, se primeiro não maniatar o valente. Maniatar é amarrar. Jesus que está falando, alguém sabe mais do que Jesus? Não. Irmão, valente representa nós. Amém? Porque para você ser um cristão, servo de Deus, tem que ser valente. Porque precisa ser valente para rejeitar as coisas do mundo. Precisa ser valente para você passar sua juventude na igreja. Precisa ser valente para você andar na linha com Deus e dizer não para o pecado quando o pecado vem bater na porta da tua casa. Amém? Porém, ele diz que ninguém pode roubar essa casa se primeiro não amarrar o valente. Esse amarre, irmão, muitas vezes é porque nós afrouxamos a nós mesmos. Nós afrouxamos. Tem um provérbio que diz: se te mostrares frouxo na hora da angústia, pouca será a tua força. Amém? Sabe aquela pessoa que qualquer hora, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou meditar na palavra, eu estou aqui desanimado, não, hoje não, a situação está difícil. O inimigo, irmão, vem amarrando a pessoa devagarzinho. Você já viu uma teia de aranha? A teia de aranha, às vezes ela é invisível, quem sabia disso? O inseto, ele não vê ela, por isso que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, será que ele não está vendo que a aranha está ali? Não, ele não está vendo que a aranha está ali. Ele está passando, de repente, pá, alguma coisa grudou nele e ele não consegue mais sair dali. Assim é o nosso adversário. Um dia ele amarra você na frente da televisão, outro dia ele amarra você na frente da novela, outro dia ele amarra você, porque o Facebook, quando bem usado, traz muito benefício. Eu trabalho com o Facebook e com o WhatsApp também, mas quando ele começa a roubar muito do seu tempo, está te amarrando ali também já. Quando, para você ter uma ideia, se você parar 20 segundos, quanto tem? Para olhar o teu WhatsApp, 20 segundos, uma coisa rápida. Você olhou rapidinho, já passou. Se você parar 10 vezes para fazer isso no dia, vai dar 200 segundos, coisa 3 minutos e pouquinho. No final do ano, irmão, vai dar quase uma semana que você perdeu ali, só na sua dúvida ali. O que será? Será que tem alguma notificação? Vou lá ver. Isso vai te amarrando. Quando você vê, já passou o tempo, não dá mais tempo de eu ir cultuar, não dá mais tempo de eu ler a Bíblia, não dá mais tempo de orar. Eu vou orar, mas minha mente já está cansada. Então vai ser aquela oração que eu vou estar falando, Deus abençoe Deus, Jesus perdoe Jesus, amém? Aquela oração que a pessoa não entende mais, amém? Porque a mente já está cansada. Então é aos poucos que vai. O Salomão uma vez diz, um pouco de braços cruzados, um pouco deitado, e quando você vê, já passou o dia, a pessoa já está na miséria, amém? Então o inimigo, para ele entrar na casa de uma pessoa, ele não diz que tem que amarrar os valentes, é um só que ele precisa amarrar, que é aquela pessoa que Deus chamou para ser o anzol dentro de casa, amém? Como assim o anzol? O primeiro a vir para o caminho de Deus, que é através dessa pessoa que vai vir os outros peixes para a rede de Deus, amém? Então se o inimigo amarrar você que é valente, aí sim, depois que ele te amarrou, ele fala, agora eu posso entrar, agora eu posso bagunçar, porque a pessoa amarrada, ela acha tudo normal, a pessoa amarrada, ela acha normal o filho ou a filha chegar em casa com uma coisa que não é dele, acha normal, que bonitinho, a filha pequenininha, rebolando até o chão, que coisa linda,
porque são pessoas que já estão amarradas espiritualmente. Aí daqui a pouco essa criança vai se tornar adolescente jovem, vai para os pancadões quando não está nas drogas, quando não está na prostituição, quando não está no mundo do crime, e a culpa foi de Deus? Não, a pessoa foi amarrada. Então o inimigo entrou na casa da pessoa e roubou a paz que tinha naquela casa, roubou o amor que estava naquela casa, porque amarrou. Amém? A mesma coisa, irmão, serve para o casal. Às vezes o casal ele não tem tempo mais para os dois, principalmente quando o casal tem filhos. Eles morrem para o casamento e começam a viver para os filhos, e isso está invertido. Você tem que cuidar dos seus filhos, isso é obrigação. A Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, já negou a fé, e é pior do que o Timóteo 5,8. Amém? Porém, irmãos, a Bíblia diz: deixará o homem a quem? Seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Amém? Então veja, o pai e a mãe, o relacionamento para Deus entre filhos e pais é até chegar ao casamento. Pessoa casou, já era. O pai não pode mais entrar no casamento do filho, nem a mãe no casamento da filha. Acabou. O máximo que pode fazer é aconselhar, de longe ainda. Amém? Agora, quando esse casal tem os seus filhos, ele vai guiar os seus filhos no caminho de Deus, mas ele não deixou de ser um casal. Amém? Geralmente os casais que não têm filhos, eles cuidam do casamento melhor, porque tem tempo para sair, tem tempo para se cuidar, tem tempo para se divertir. Mas depois que tem filhos, morre o casamento e só vive para o filho, coloca os filhos para dormir na cama, e assim sucessivamente. Isso é um equívoco. Então o inimigo vem e começa a amarrar a pessoa daquele jeito. Ela nem está percebendo que o casamento está se esfriando, porque nunca mais saíram juntos, nunca mais teve uma declaração, aquele romantismo que tinha antes não tinha mais. E aí vai colocando a culpa no filho, vai colocando a culpa na filha. É porque eu não tenho mais tempo por causa do filho. Tem tempo sim, filho não atrapalha ninguém a nada. Amém? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou pai e mãe, e minha filha nunca me atrapalhou em nada, nem na igreja, nem nos meus estudos, nem no meu trabalho, nem na academia. Minha filha não me atrapalhou em nada. É só saber se organizar. Amém? E aí quando a pessoa vem, o inimigo vem e rouba o casamento da pessoa, leva o marido para outra, ou leva a esposa para outro, que está fazendo o papel que era para o marido fazer, que era para a esposa fazer. Quem está entendendo diz amém? Então, irmão, não deixe o inimigo te amarrar, porque ele só entra na tua casa para roubar, se ele te amarrar primeiro. Porque quando você está solto, você defende a tua casa com a oração. Quando você está solto, você defende a tua casa no jejum. Você defende a tua casa através das suas boas obras, através da tua sabedoria. Você não deixa o inimigo roubar a tua casa. Amém? Então Jesus encerra isso aqui dizendo: olha, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todo tipo de blasfêmias, ofensa grave, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o quê? Perdão, mas será réu do eterno juízo. Já falaram que eu parecia pai de santo por causa das libertações, porque quem não tem o poder de Deus para tirar o demônio da vida de alguém, vai perseguir quem tem. É sempre desse jeito. Quem não tem uma coisa vai perseguir aquele que tem. Lembra de José? Quem vendeu ele foi quem? Foram os inimigos? Não, foram os próprios irmãos dele. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Apenas recapitulando: não divida a tua própria casa, não divida a igreja, não divida o seu casamento, não divida onde você estiver trabalhando. Você tem que ser diferente. Amém? Você tem que ser diferente. Eu trabalhei numa empresa chamada SPAC Transportes. Chegou um gerente novo lá, a gente parecia uma família, irmão, tudo doido, tudo igual eu, tudo maluco lá, mas dava tudo certo. Todo mundo trabalhava feliz, todo mundo era alegre. Aí chegou um gerente novo, tiraram o gerente antigo, que inclusive era o meu pastor na época, e colocaram um gerente que não tinha nada a ver. E aquele gerente, ele mesmo dividiu, porque ele queria trocar os funcionários. O dono falou: não é para mandar ninguém embora não, porque esse povo está comigo há muitos anos,
Tem gente que está aqui desde quando a empresa abriu. Eu não quero que troque ninguém. E aí o que o gerente fez para começar a trocar as pessoas? Começou a plantar discórdia entre eles. Começou a colocar um contra o outro. E eu já estava esperto com aquilo. Eu falei, eu estou saindo fora de todas essas conversas aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Resultado, irmão, quando ele estava aquela briga, aquela confusão, o dono da empresa veio e tirou o gerente. A paz voltou a reinar no lugar. Amém? Então eu quero dizer para você, você já viu uma laranja quando ela está estragada? Quem já viu diz amém. Aí se você pega um monte de laranja boa e coloca perto dela, cura ela, o que acontece? Estraga as outras. Assim é a fofoca, assim é a raiva, a ira, aquele negócio, aquele irmão fez aquilo comigo aquele dia. Vai ver, você vai ver, só vai esperar uma oportunidade, vai ver o que vai acontecer. Amém? Então tem que tirar isso de dentro de nós, irmão. Então quando você ouvir alguém falar alguma coisa contra alguém, não dê ouvidos. Eu tiro por mim mesmo. Eu, irmão, não vou pelo que falam. Eu vou conhecer o lugar. Eu vou saber realmente o que está acontecendo. Aquele pastor é assim. Será que ele é mesmo? Vou lá ver se ele é assim mesmo. Mas aquela irmã é assim. Essa semana passada vieram falar para mim mal de um pastor. E eu já percebi uma coisa que o David também sempre me fala. Se uma pessoa vem falando mal de outro pastor, pode esperar que você vai ser o próximo. Amém? E ela me falou mal do pastor. O pastor falou isso de você e tal. Eu pensei, é mesmo, irmão, que coisa, né? Tá bom. O que eu fiz, irmão? Fui direto à fonte. Eu nem dei rodeio, nem fiquei perguntando. Fui direto à fonte. Chamei a irmã e falei, não, vem cá. Aconteceu isso, falaram para mim isso. É verdade? Não, de jeito nenhum. Lógico que eu nunca falei isso. Aí me explicou o que estava acontecendo. Então, irmão, se Deus está falando aqui, vocês sabem que é porque vai acontecer. Alguém vai chegar para você e vai falar mal de alguém. Alguém vai às vezes falar que alguém está falando uma coisa de você que não está falando, só para fazer só para sujar o seu coração. Amém? Então, recapitulando para encerrar essa pregação, mantenha a união, mantenha a limpeza interior, a limpeza na tua casa, a limpeza física, a limpeza espiritual. Mantenha a união na tua casa, a união na igreja, a união no seu trabalho, porque ninguém cresce no trabalho derrubando os outros. Você cresce quando Deus faz você crescer. Amém? José do Egito não precisou derrubar ninguém para crescer, Deus fez ele crescer. Daniel não precisou derrubar ninguém, Deus fez ele crescer. Sadraque, Mesaque e Abednego não precisou derrubar ninguém, Deus fez ele crescer. E a mesma coisa vai ser você. Amém? Você não vai precisar derrubar ninguém, Deus vai fazer você crescer. Lembra da Miriam, a esposa do Zezi? Eu atendia ela sempre, porque tinha uma menina que queria tirar ela da farmácia. A menina saiu e a Miriam se tornou a gerente da farmácia. Amém? Então eu quero dizer para você, na verdade apareceu até a oportunidade para ser dona da farmácia. Ela que não quis ser a dona da farmácia. Amém? Ela precisou derrubar a menina? Não, foi Deus que fez ela crescer. Amém? Então, irmão, não se preocupe quando alguém tentar te derrubar. Nem tenta derrubar a pessoa. Deus vai fazer você crescer. Amém? E para encerrar, irmão, evita todo tipo de blasfêmia. Se você está vendo um movimento estranho, se você não tem certeza que não é o Espírito Santo, não fale nada. Eu falo com convicção, porque Deus me deu o dom de discernir. Mas eu não fico assim, socando todo mundo e dando voador em todo mundo, não. Vigia com as suas palavras. Amém? E Jesus disse assim no fim, que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é o irmão, esse é a irmã, e essa é a mãe dele. Amém? Por isso a Igreja Católica fala que Jesus tem várias mães, não uma só, porque ele diz que toda aquela que faz a vontade do Pai é considerado como mãe dele. Amém? Isso é muito forte. Amém? Ou seja, Jesus quer você na família, mas para você ser família, você tem que fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A união, o amor, a purificação, a pureza entre nós. Quem entendeu a mensagem de hoje diz amém. Fique em pé, em nome de Jesus. Você que trouxe a base da família, pegue nas suas mãos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pegue nas suas mãos. Você que trouxe água, peça de roupa, foto para ser ungido, pegue nas suas mãos também. Se você não trouxe, você vai pensar na sua casa, você vai pensar na sua família. Eu vou pedir para o diácono Marco está passando, está ungindo, em nome do Senhor Jesus.
nós vamos orar agora pela nossa casa, amém? Porque nós não estamos amarrados, amém? Nós estamos soltos. Então nós vamos orar pela nossa casa, nós vamos orar pela nossa família nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa família, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha trazer a união, a saúde, a paz, o amor, a prosperidade, o respeito, a proteção, a sabedoria, a harmonia, Senhor, para a vida da minha filha, para a minha vida, para a vida da minha mãe, para a vida do meu pai, para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, para a vida de todos esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, para toda a nossa família, meu Pai. Senhor, reina na nossa casa. Senhor, nós não vamos deixar nada nos amarrar, porque o Senhor nos chamou como valente, e o valente ele não foge da batalha, o valente não deixa o ladrão entrar na sua casa, e nós não vamos deixar o ladrão entrar na nossa casa, nós não vamos deixar, Senhor, o ladrão entrar, ó Pai, para roubar a paz, para roubar o amor, para roubar o casamento, para roubar a alegria, para roubar o relacionamento entre pais e filhos, para roubar, Senhor, a paz dentro de casa. Nós não vamos deixar. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, fazendo esta oração, pedindo ao Senhor, reina na nossa casa, que a nossa casa, Pai, seja um pedaço do céu, que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço, meu Deus, do paraíso, que haja paz em nossa casa, que haja amor em nossa casa, que a nossa família, Senhor, seja alcançada por Ti. Nos dê sabedoria, para nós sabermos cuidar da nossa casa, para nós sabermos cuidar da nossa família, Senhor. Pai querido, dá sabedoria para nós sermos unidos, dá sabedoria para a esposa saber cuidar do marido, para, Senhor, o marido saber cuidar da esposa, para os pais saberem cuidar dos filhos, para que cada casal saiba a hora que é a hora do casal e a hora que é a hora dos filhos, porque é verdade, Pai, já está comprovado que na maioria dos casos os filhos repetem o que aprendem com os pais no casamento. Senhor, então vem abençoar a cada casal, a cada casamento, meu Pai, que em nome de Jesus haja união, que não haja nenhuma divisão, Senhor, mas que em nome de Jesus nós venhamos ter o relacionamento, Pai, um relacionamento com Deus, para entender as aflições do nosso próximo, um relacionamento com Deus para entender as aflições da nossa família, um relacionamento com Deus para aprendermos a lidar com a nossa casa e com a nossa família. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, Deus, salve a minha família, em nome do Senhor Jesus. Salva minha família, guarda minha casa com as Tuas fortes mãos. Deus, eu Te peço nessa hora a paz e a alegria e a Tua salvação. Mais uma vez, Deus, salva minha família. Deus, salva minha família, guarda minha casa com as Tuas fortes mãos. Deus, eu Te peço nessa hora a paz e a alegria e a Tua salvação. Levante as suas mãos e diga assim: meu Deus, eu creio que eu sou valente do Senhor e que eu e a minha casa vamos subsistir, vamos permanecer de pé, porque o Senhor é o Rei da minha casa, é o Senhor da minha família, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas.
seja Deus, amém? Irmãos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue nas suas mãos este momento. Se você não trouxe, não fique triste, porque a maior e melhor oferta é a tua alma, é a tua presença na casa de Deus, e não tem dinheiro no mundo que pague a tua alma, a tua presença na casa de Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dê a prosperidade na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Olha para cada um que está ofertando e também para aquele que hoje não tem. Que o Senhor venha abrir as portas para todos, meu Pai, para que sempre possamos prosperar, para ter uma vida digna, para pagar as nossas contas em dia e para vivermos com dignidade, e também para ajudar na tua casa e ajudar os necessitados. Recebe nos altos céus, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você que trouxe, coloque aqui dentro, em nome do Senhor Jesus Cristo, e entregue para Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Irmãos, hoje de noite vai ter mais um culto às 18 horas, em nome de Jesus. Estou muito feliz porque nesse culto das 18 horas eu já vi o marido da irmã Ana Lúcia vindo para a igreja, amém? Já vi o Denis também vindo para a igreja, amém? Que é o marido da irmã Diana. E também tem outras pessoas que têm preguiça de acordar cedo para vir, né, na igreja. Mas se você ler Marcos, acho que é o capítulo 2, ou é o capítulo 1, não lembro. Mas se você ler o 1 e ler o 2 também, que não vai fazer mal, tá bom? Diz que Jesus, ele acordou de manhã muito cedo. Diz que Jesus acordou cedo e era ainda escuro, e foi para um lugar para orar, amém? Antes de ele ir pregar, antes de ele fazer as outras coisas, acordou cedo para se preparar na oração para ir pregar, amém? Em nome de Jesus. Então, quem puder voltar de noite, volte. Quem não puder, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a vida da Bia, seja bem-vinda, viu, Bia? Ela é da Batista Renovada, mas tem outro, é água, fonte das águas, amém? Em nome de Jesus, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém? Estou esquecendo alguma coisa, né? Irmãos, é importante você ore sempre pelos seus filhos, tá bom? Falei para vocês que eu estava fazendo uma campanha pela minha filha, quem lembra? E Deus respondeu a campanha, amém? Estou muito feliz, estou muito satisfeito com a minha filha, graças a Deus, que ela ama Jesus de verdade, amém? E ela estava passando uma situação difícil, mas Deus deu vitória aí através dessa campanha, tá bom? Eu estou contando para glorificar o nome de Deus e dizer para vocês que eu sou pastor, mas que eu faço o que eu prego para vocês, amém? Eu falo para você orar pelos seus filhos, é porque eu estou orando pela mim e eu vejo o resultado, amém? Então não desista dos seus filhos não, tá bom? Creia, que grande vai ser as bênçãos que Deus vai mandar, amém? Eu quero falar para a irmã Maria, viu, irmã Maria? Deus vai dar um livramento, é do meio dos seus filhos, você vai saber disso. A notícia vai chegar para você, e você vai saber que é por causa das tuas orações. Deus está me revelando aqui. E quando acontecer, eu quero que você venha e conte para glorificar o nome de Deus, amém? Vamos agradecer a Deus então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai,
muito obrigado por este culto, obrigado por cada hino que foi louvado, obrigado por cada oração que foi feita, obrigado, Senhor, pelo testemunho daquela criança que veio tão ruim na sexta-feira, mas que o Senhor deu a cura para aquela criança. Muito obrigado, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um, que seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de amor. Pai, eu peço também uma bênção especial sobre a vida da Bia, Senhor amado, que é a valente na casa dela. Eu peço que através dela, toda a família dela, Pai, venha estar também na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua com todos nós. Que o Senhor venha permanecer conosco por todo lugar por onde nós passarmos. Que quando essa pessoa chegar na sua casa, essa pessoa leve para a sua casa a paz, a alegria. Essa pessoa leve para dentro da sua casa o amor, a harmonia, a bondade, a misericórdia. E assim, Senhor, nós agradecemos por este culto, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Levante as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos nós agora e para sempre. Todos digam amém. Assim,